A graça, a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo estejam com você, meu irmão, minha irmã. Que este momento de oração seja um verdadeiro encontro com o poder de Deus, que acalma, que restaura e que protege. Que você sinta agora a presença do Espírito Santo onde quer que esteja. Antes de começarmos essa oração poderosa com base no Salmo 80, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as próximas orações, e compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares, e com todos aqueles que precisam de uma palavra de fé, libertação e proteção. Se você acredita que uma oração sincera pode mudar o rumo da sua vida, comente. Deus transforma todas as coisas. Senhor nosso Deus, Pai amado e glorioso, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com humildade, confiança e reverência. Reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania e o Teu amor inabalável por cada um dos Teus filhos. Nos unimos em fé nesta oração inspirada no Salmo 80, clamando por proteção contra toda forma de inveja, olho gordo, bruxaria, falsidade e ataques espirituais. Ó Deus de Israel, Pastor de Israel, Tu que guias o Teu povo com mãos poderosas, inclina os Teus ouvidos à nossa súplica. Resplandece a Tua face sobre nós e nos salva. Tu és aquele que vela por nós quando dormimos e que nos guarda quando andamos. Tu és o escudo que nos protege de todo o mal visível e invisível. Clamamos neste momento, Senhor, para que todo espírito de inveja lançado contra a nossa vida seja dissipado pelo fogo do Teu Espírito Santo. Que nenhum olhar maldoso encontre espaço em nosso caminho. Que nenhuma palavra de maldição prospere. Que toda intenção oculta contra a nossa paz, contra a nossa prosperidade, contra a nossa família, caia por terra agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu que és poderoso para reverter qualquer situação, olha para aqueles que têm sido alvos de mentiras, calúnias e falsidade. Estende Tua mão poderosa e revela a verdade. Que nenhuma arma forjada contra os Teus filhos tenha sucesso. Que todo plano oculto das trevas seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, visita cada lar neste momento. Passa com Teu poder em cada cômodo, quebrando as correntes do mal, dissipando toda energia negativa, desfazendo trabalhos de feitiçaria, encantamentos, pactos e qualquer outra prática contrária à Tua palavra. Em nome de Jesus, declaramos que onde há luz, as trevas não podem permanecer. Pai amado, como no Salmo 80, pedimos, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o Teu rosto sobre nós, e seremos salvos. Restaura, Senhor, a alegria que foi roubada. Restaura a saúde física e espiritual. Restaura a confiança, a fé, o ânimo e a coragem dos que estão fracos. Restaura os sonhos, os projetos e as esperanças de quem tem vivido tempos de opressão e injustiça. Deus bendito, colocamos agora diante de Ti todas as situações de perseguição que os Teus filhos têm enfrentado. Sabemos que o inimigo tenta nos abater por meio da inveja, do desprezo, da falsidade e da difamação. Mas em Ti, Senhor, nós encontramos refúgio. Tu és a nossa torre forte, o nosso lugar seguro, o nosso esconderijo fiel. Declaramos agora, em nome de Jesus, que toda palavra lançada para nos ferir será transformada em bênção. Que tudo o que foi usado para tentar nos derrubar será convertido em degraus para nossa elevação. Que todo mal será revertido em testemunho da Tua fidelidade. Senhor, fortalece os nossos pensamentos. Livra-nos da ansiedade e do medo. Que nossa mente esteja cativa à Tua verdade, e que os nossos corações sejam protegidos pela paz que excede todo entendimento. Reveste-nos com a Tua armadura espiritual. Coloca sobre nós o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, e os calçados da preparação do Evangelho da paz. Ó Deus eterno, Tu que tudo vê e tudo sabe, visita também aqueles que são instrumentos de fofoca, de intriga e de maldade. Que o Teu Espírito os convença do pecado e os leve ao arrependimento. Porque nós não oramos apenas por proteção, mas também por transformação. Porque cremos que Tu podes mudar qualquer coração endurecido. Senhor, neste momento também Te pedimos que nos envolvas com Teu manto de pureza, que repreende toda contaminação espiritual. Que as palavras que proferimos, os pensamentos que temos e os sentimentos que carregamos sejam purificados pela Tua presença. Não queremos guardar mágoas, rancores ou vingança. Queremos ser livres, totalmente livres de tudo o que não vem de Ti. Porque sabemos que o perdão nos liberta,
e a tua graça nos sustenta. Te suplicamos, Pai, afasta de nós toda companhia que não contribui com a nossa caminhada espiritual. Pessoas que se aproximam com sorrisos, mas escondem intenções nocivas. Pessoas que fingem apoio, mas secretamente desejam nossa queda. Revela, Senhor, quem são os verdadeiros, os leais, os enviados por ti, e nos dá discernimento para identificar os lobos em pele de cordeiro. Abre os nossos olhos espirituais para não sermos enganados nem levados por palavras doces que não têm raiz em ti. Clamamos também, ó Deus, pela libertação daqueles que vivem sob ataques constantes de bruxarias, feitiçarias e encantamentos. Sabemos que nenhuma prática de magia ou manipulação espiritual tem poder sobre aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, declaramos que toda obra do mal seja desfeita agora, desativada, queimada pelo fogo do teu Espírito Santo. Toda corrente de amarração, toda inveja colocada sobre bens materiais, saúde, relacionamentos, ministério e finanças, seja quebrada agora, pelo poder do nome de Jesus. Levanta, Senhor, um muro de fogo ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família, ao redor do nosso trabalho. Que nenhum espírito de divisão, confusão ou desentendimento encontre espaço em nossas relações. Que sejamos guiados pelo teu Espírito, ouvindo a tua voz, e rejeitando as vozes do medo, da raiva, da ofensa e da acusação. Fortalece o nosso espírito, Pai. Dá-nos ousadia para repreender o mal, sabedoria para calar quando necessário, e coragem para agir quando for a hora. Que não sejamos movidos por impulsos, mas conduzidos pelo teu discernimento. Que nossos pés caminhem no teu propósito, e que nossos olhos se mantenham fixos em ti, mesmo quando as tempestades ao redor tentarem nos desviar. Senhor, também te pedimos por todos que sofrem perseguições espirituais em silêncio. Aqueles que não têm com quem falar, que choram sozinhos, que lutam contra ataques invisíveis, noites sem sono, cansaço extremo e sensação de peso constante. Vai ao encontro deles agora, Espírito Santo. Abraça cada um. Leva alívio, cura e libertação. Que a luz do teu rosto brilhe sobre eles agora, dissipando todas as trevas que os cercam. E como diz o Salmo 80, clamamos: desperta, ó pastor de Israel. Manifesta o teu poder sobre nós. Restaura-nos, ó Deus. Que possamos novamente ver a tua mão nos levantando, a tua voz nos dirigindo e o teu Espírito nos fortalecendo. Que a nossa confiança em ti seja renovada, que a esperança seja reacendida em nosso coração. Que saibamos que não estamos sozinhos, que o Senhor luta por nós, que o Senhor nos guarda como a menina dos teus olhos. Senhor, ainda colocamos nas tuas mãos todas as áreas da nossa vida que precisam de proteção: nossos filhos, nossos relacionamentos, nossos projetos, nossos sonhos. Que o inimigo não encontre brechas. Que o Senhor feche todas as portas por onde a inveja possa entrar. Que o Senhor cerque cada detalhe da nossa existência com a tua graça. E mesmo quando não compreendermos o porquê das batalhas, que possamos confiar na tua fidelidade. Porque mesmo em meio ao fogo, tu estás conosco. Mesmo no vale da sombra da morte, tu nos guias. E ainda que os olhos humanos não vejam, os teus anjos estão acampados ao nosso redor, pelejando em nosso favor. Senhor, hoje declaramos que não aceitaremos mais carregar pesos que não nos pertencem. Não seremos mais influenciados pelas energias negativas lançadas sobre nós. Porque a nossa identidade está em ti. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Fomos comprados por preço de sangue. E nenhuma maldição, nenhuma seta do maligno, nenhuma palavra contrária poderá mudar aquilo que o Senhor já determinou para nós. Dá-nos sabedoria para orar com fé e autoridade. Ensina-nos a usar a tua palavra como espada. Que nossos lábios estejam cheios de louvor, que nossos corações estejam cheios de gratidão, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é justo. O Senhor é a nossa rocha firme. Pai eterno, neste momento de oração, voltamos nossos corações a ti com total confiança e entrega. Tu és o Deus que guarda, o Deus que vem em secreto, o Deus que trabalha enquanto descansamos. Tu és aquele que conhece o oculto e o profundo, que sonda intenções, que examina os corações. Por isso, Pai, nos refugiamos em ti contra todo tipo de mal que nos cerca e contra todo levante das trevas que tenta nos abater. Invocamos agora, Senhor,
o poder do Salmo 80, clamando para que resplandeça a tua face sobre nós. Ilumina os caminhos que andamos, dissipa toda sombra lançada por olhares invejosos, por intenções corrompidas, por palavras falsas que circulam contra nós. Que toda língua maldosa que tem se levantado com acusações e difamações seja silenciada pelo teu juízo. Que o Senhor mesmo prepare uma mesa perante nós, na presença dos que nos desejam o mal, e que o teu nome seja exaltado em nossa vitória. Pai, quantas vezes temos sentido um peso sem explicação, uma opressão sem causa, um desânimo que brota do nada. Muitas vezes, Senhor, esses sintomas são invisíveis aos olhos naturais, mas tu sabes de onde vêm. Por isso te pedimos agora, corta toda corrente espiritual que nos liga a sentimentos de fracasso, culpa, confusão e vergonha. Quebre toda tentativa do inimigo de manipular nossos pensamentos por meio de setas mentais, ataques emocionais, insonias e medos que não têm nome. Deus poderoso, queremos estar alinhados com o céu, queremos viver em plena sintonia com a tua vontade. E sabemos que, para isso, precisamos estar limpos espiritualmente, libertos das cadeias que nos amarram ao passado, ao pecado, à culpa e ao peso das palavras malditas. Hoje oramos por uma limpeza profunda. Senhor, visita nossa história, as marcas do passado, as dores que ainda carregamos, e apaga com teu amor tudo aquilo que o inimigo tenta usar para nos paralisar. Senhor, quantos têm sido vítimas de trabalhos feitos contra suas vidas? Pessoas que sofrem sem saber que estão sob laços espirituais, sob armadilhas montadas por aqueles que não suportam ver o avanço, a prosperidade, a luz e o crescimento. Mas hoje, ó Deus, clamamos com fé. Desfaz agora todo feitiço, toda amarração, toda oferenda feita nas matas, nos cemitérios, nas encruzilhadas. Todo altar que foi levantado com nosso nome, toda vela acesa com nossas fotos, toda oração contrária feita em centros espirituais de trevas, seja agora desativada, destruída, anulada, em nome de Jesus. Ergue teu braço forte, Senhor, e desfaz toda influência espiritual negativa lançada sobre nossas casas. Visita os portais de entrada, as portas, janelas, corredores, objetos e roupas. Que tudo o que não vem de ti desapareça. Que toda presença maligna seja expulsa e que a tua paz reine em cada canto do nosso lar. Que teus anjos guardem cada ambiente. Que toda opressão, todo barulho espiritual, todo tormento noturno e toda presença estranha seja agora banida pelo fogo do céu. E se há pessoas ao nosso redor sendo usadas pelo inimigo para nos atingir, mesmo que não percebam, oramos por libertação. Que sejam despertadas pela tua luz. Que sejam alcançadas pela tua misericórdia. Porque queremos andar cercados de pessoas de paz, alianças verdadeiras, amizades sinceras. Livra-nos dos que se aproximam para sugar nossas forças, esvaziar nosso ânimo e trazer confusão aos nossos pensamentos. Senhor, também pedimos por proteção sobre a nossa imagem. Que nenhuma calúnia prospere. Que nenhuma difamação encontre eco. Que toda tentativa de destruir nossa reputação, seja nas redes sociais, no ambiente de trabalho, no meio familiar ou entre irmãos da fé, seja frustrada pelo teu agir. Que a verdade sempre venha à tona, que o caráter seja evidenciado e que a honra venha de ti, e não de homens. Que o Senhor nos dê uma blindagem espiritual inquebrável. Que a inveja não tenha mais acesso. Que os julgamentos injustos não nos atinjam. Que os pensamentos negativos lançados contra nós sejam dissipados antes mesmo de nos alcançarem. Que nenhum mal prospere. Que nenhuma força das trevas encontre abrigo em nosso corpo, em nossa mente, em nossa casa, nem em nossos relacionamentos. Sabemos, Pai, que muitas das batalhas que enfrentamos não são apenas naturais. Por isso, nos posicionamos agora em oração como guerreiros espirituais, clamando com a autoridade que vem do céu. Revestidos com o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz e empunhando a espada do Espírito, declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Queremos ser como a videira que cresce forte, como diz o Salmo 80, aquela que foi tirada do Egito e plantada pelo Senhor. Que nossas raízes estejam fincadas em terra firme. Que nossos frutos sejam protegidos do saqueador. Que os muros ao nosso redor sejam restaurados, para que os inimigos não invadam, não tomem, não destruam o que o Senhor nos deu. Levanta as cercas, ó Pai. Restaura os muros espirituais das nossas vidas,
e cerca-nos com tua presença. Senhor, renova também nossa fé, porque muitas vezes, o olhar invejoso e a falsidade que enfrentamos nos desanimam, nos fazem duvidar, questionar, retroceder. Mas hoje, neste momento de oração, te pedimos que sopre sobre nós o vento do renovo, que sejamos levantados com força nova, com coragem nova, com o espírito fortalecido e cheio de esperança. Senhor dos exércitos, Deus de justiça e misericórdia, mais uma vez nos colocamos diante de ti em espírito de oração, com os corações abertos, sedentos pela tua presença e famintos pela tua intervenção. Clamamos com a certeza de que o Senhor ouve o clamor dos que confiam em ti. E como no Salmo 80, levantamos nossa voz para dizer: restaura-nos, ó Deus, manifesta o teu poder, ilumina nossa vida com a luz do teu rosto. Nesta hora, Pai, intercedemos por todos aqueles que têm sido atingidos por ataques silenciosos. Aqueles que vivem um desgaste espiritual e emocional constante, sem saber a origem. Pessoas que carregam cansaço, dores, desânimo e repetidas frustrações. Declaramos agora, em nome de Jesus, que todo ciclo espiritual de derrota e estagnação seja quebrado. Que toda influência maligna que foi alimentada por inveja, por maldição hereditária, por pactos passados ou por vínculos ocultos, seja agora cortada pela espada flamejante do Senhor. Te pedimos, Deus, limpa as raízes da nossa árvore espiritual. Tira todo o resquício de maldições antigas, palavras proferidas contra nossa infância, adolescência, relacionamentos e conquistas. Desfaça agora toda a trama do inferno armada para nos impedir de florescer. Se algum objeto consagrado foi colocado à nossa volta, seja ele roupas, alimentos, presentes, documentos, fotografias, que seja agora desativado pelo poder sobrenatural do teu Espírito Santo. Repreende também, Pai, toda presença maligna que ronda durante a noite, que tenta invadir o sono dos teus filhos, trazendo sonhos de opressão, paralisias noturnas, vozes estranhas, visões perturbadoras e sensações de sufocamento. Toda visita espiritual enviada por meio de rituais ou invocações, seja agora impedida de se manifestar. Que teus anjos acampem ao redor do quarto, da cama, da mente e do espírito de cada filho e filha teu que ora conosco. Senhor, sabemos que a falsidade e a inveja muitas vezes vêm disfarçadas. Chegam em forma de conselhos, sorrisos e proximidade. Mas o teu Espírito nos dá discernimento. Pedimos agora esse dom com urgência. Que possamos enxergar além das aparências. Que a nossa sensibilidade espiritual esteja afiada, e que todo engano seja revelado. Não queremos andar em alianças que nos enfraquecem, nem confiar em mãos que carregam o desejo de nos derrubar. Oramos também contra todo espírito de manipulação emocional e espiritual. Pessoas que tentam controlar nossas decisões, enfraquecer nossa fé, tirar nossa visão e nos desviar do propósito. Que toda amarra que nos prende a relacionamentos doentios, dependências emocionais, vínculos espirituais negativos, seja agora desfeita. Tira da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que foi enviado não por ti, mas pelo inimigo com aparência de bênção, mas com intenção de destruição. Ergue a nossa cabeça, Deus. Dá-nos autoridade espiritual, segurança emocional, firmeza nos passos e constância na fé. Que não sejamos mais atingidos por provocações, fofocas ou palavras venenosas. Que saibamos guardar o nosso coração e proteger a nossa mente com a tua verdade. Porque sabemos que muitas batalhas são vencidas no silêncio da alma que confia em ti e no poder da oração que sobe aos céus com sinceridade. Pedimos ainda, Senhor, pela limpeza espiritual dos nossos caminhos. Que todo impedimento que foi colocado para travar nossa vida financeira, emocional, sentimental e profissional, seja agora arrancado pela raiz. Que toda palavra lançada contra o nosso progresso seja quebrada. Que toda maldição, ainda que antiga, declarada contra a nossa descendência, seja cancelada pelo sangue de Jesus. Que tudo aquilo que foi retido no mundo espiritual comece agora a se movimentar em nosso favor. Que o céu se abra sobre nós, e que teu favor seja liberado. Que os contratos que não saíam, que os recursos que estavam travados, que os sonhos que pareciam estagnados, comecem a florescer. Que possamos andar em terra firme, sob tua bênção, sem medo de olhar para os lados ou para trás. Que toda energia negativa enviada contra nossas finanças, contra nossos negócios, contra nossa produtividade, seja agora expulsa.
que possamos ser livres para prosperar conforme o teu propósito. E também clamamos por libertação da comparação e da insegurança que nasce quando somos atacados pela inveja. Porque muitas vezes, Senhor, nos deixamos contaminar por sentimentos de inferioridade ao vermos os ataques se intensificando. Mas hoje, declaramos que somos o que tu dizes que somos. Somos teus filhos, criados à imagem e semelhança do teu amor, e não viveremos mais à sombra da expectativa alheia. Nossa identidade está firmada na rocha. E se ainda houver qualquer área da nossa vida onde o mal encontrou abrigo, seja por brechas, por ignorância, por herança espiritual ou por influência externa, que seja agora invadida pelo teu Espírito, trazendo luz, ordem, cura e restauração. Como diz o Salmo 80, pedimos que o Senhor restaure a vinha que foi plantada por suas mãos. Não permitas que ela continue sendo queimada por inimigos, devorada por bestas espirituais. Guarda os nossos frutos, protege a nossa colheita, defende a nossa história. Senhor, sela agora tudo aquilo que foi quebrado nesta oração com teu selo de vitória. Que nada volte ao nosso caminho. Que nenhum espírito maligno recupere legalidade sobre nós. Que tudo aquilo que foi expulso, destruído ou anulado permaneça sem força e sem retorno. E que a paz, a verdadeira paz que vem de ti, reine em nosso interior, mesmo quando tudo ao redor parecer em guerra. Senhor Supremo, neste instante elevamos nossa alma a ti com fervor e humildade, buscando um encontro íntimo e profundo com o teu Espírito Santo. Que essa oração nos conduza a um estado de renovação interior, abrindo nossos corações para receber tua intervenção em cada área da nossa existência. Nós te invocamos com a certeza de que não há força no universo que resista ao teu poder e à tua misericórdia. Deus de justiça, em meio aos desafios e aos embates desta jornada, pedimos que as trevas que se escondem nas sombras de nossa vida sejam dissipadas pela tua luz. Que a inveja, o mal olhado, a bruxaria e a falsidade, que tentam se infiltrar sorrateiramente, sejam expurgados pela força do teu amor. Que cada pensamento negativo, cada murmúrio de desconfiança e cada intenção perversa seja neutralizado, transformado em energia de paz e esperança, para que possamos seguir firmes na missão que tu nos confiastes. Concede-nos, Pai de bondade, o dom do discernimento. Que possamos reconhecer aqueles que, movidos por ambição desmedida ou por interesses contrários à tua vontade, busquem de alguma forma nos prejudicar. Que o teu Espírito nos ilumine para identificar os planos inimigos que operam nas sombras e para enfraquecer sua influência sobre nosso destino. Ajuda-nos a discernir a verdade da mentira, a justiça da opressão, a bondade disfarçada de falsidade, para que possamos caminhar com passos seguros e confiantes sob a tua orientação. Ó Deus, que és o refúgio dos aflitos e a fortaleza dos que confiam em ti, fortalece os laços de amor e união entre nós, teus filhos. Em cada lar, em cada comunidade, em cada encontro, que a tua paz se faça presente. Que possamos ser veículos de tua luz, contribuindo para que a verdade prevaleça, para que as palavras de bênção suplantem as maldições e para que o poder do teu nome se manifeste nos laços que nos unem. Fortalece também os nossos líderes espirituais, para que conduzam o rebanho com sabedoria, discernimento e amor imensurável. Senhor, pedimos por proteção integral contra qualquer forma de opressão espiritual que se disfarce de bênção. Que cada ritual sombrio, cada maldição ancestral, cada feitiço que tenha sido lançado, seja desfeito pelo teu Santo Espírito. Que a barreira que separa a tua luz das trevas se ergua de forma intransponível ao nosso redor. Concede-nos autoridade para quebrar toda amarra que insiste nos reter, para que possamos experimentar a liberdade e a vitória anunciadas em tua palavra. Clamamos agora pela restauração completa de tudo que foi ferido, quebrado ou ofuscado pelo inimigo. Que a reconciliação seja restaurada onde houver discórdia, que a confiança renasça onde houver dúvida e que a alegria seja multiplicada em nossos corações. Que a tua presença, ó Deus, seja como um bálsamo curativo para as feridas do passado, para as dores que se acumulam e para os medos que tentam nos paralisar. Inspira-nos a olhar para o futuro com renovada esperança, sabendo que em ti encontramos a rocha inabalável, o abrigo seguro em meio à tempestade. Pai amado, em cada batida do nosso coração, que a tua voz se faça ouvir, direcionando nossos passos e guiando nossos pensamentos. Que os princípios da tua verdade imponham ordem na desordem dos dias, que a justiça do teu amor prevaleça em cada situação e que a coragem de enfrentar os desafios seja fruto da tua intervenção. Que sejamos testemunhas vivas da tua vitória, carregando em nós o poder transformador de um coração entregue, confiante e destemido.
Concede-nos, Senhor, uma visão clara de Tua vontade para nossas vidas, para que possamos olhar além dos obstáculos e reconhecer as oportunidades que o Teu desígnio revela. Que cada novo dia traga consigo a certeza de que estamos amparados pelo Teu amor infinito e protegidos por uma armadura espiritual que nenhum mal pode penetrar. Que possamos, em nossa jornada, ser exemplos de fé, resiliência e transformação, manifestando o Teu caráter em cada gesto, palavra e atitude. Altíssimo Deus, neste momento de comunhão profunda, continuamos na Tua presença com reverência e ousadia espiritual, clamando por uma intervenção divina que ultrapasse os limites da compreensão humana. A Ti dirigimos nossa oração com toda a sinceridade da alma, confiantes de que o Senhor é escudo contra todo o mal e muralha ao redor daqueles que Te invocam com fé. Senhor, com base na Tua palavra revelada no Salmo 80, tomamos posse da promessa de restauração. Assim como o salmista clamou pedindo que a videira plantada por Tuas mãos não fosse destruída, clamamos para que nossa vida, nossos sonhos, nossos relacionamentos e tudo o que fomos chamados a edificar não sejam corrompidos por forças invisíveis que operam na inveja, na bruxaria, na mentira e no olhar maligno. Pedimos que o Senhor estabeleça um campo de proteção intransponível ao nosso redor, blindando nossas entradas e saídas, cobrindo cada passo com Teu sangue purificador e libertador. Que nenhum olhar carregado de más intenções tenha acesso ao que é nosso. Que nenhum pensamento de inveja, nenhuma energia contrária, nenhuma prática espiritual obscura possa tocar aquilo que o Senhor já consagrou com propósito e missão. Pai, sabemos que a inveja não se limita a palavras malditas, mas é uma força corrosiva que nasce no coração humano e contamina ambientes, relacionamentos e até atmosferas familiares. Por isso te pedimos, que Teu Espírito Santo transborde sobre nossas casas, nossos lares, nossos locais de trabalho, dissipando todo o manto de escuridão e plantando luz, verdade, leveza e união onde antes havia peso, conflito e divisão. Quantas vezes, Senhor, o inimigo tenta lançar confusão entre os Teus filhos por meio da falsidade, disfarçada de boas intenções. Por isso oramos agora para que caia por terra toda máscara espiritual, toda aparência de santidade usada como disfarce para manipular, desviar ou minar a fé do Teu povo. Que o Teu fogo purificador passe por entre nós, separando o que é santo do que é corrompido, trazendo à tona a verdade que liberta. Clamamos contra toda ação de bruxaria e feitiçaria que tenha sido direcionada ao nosso nome, à nossa família, aos nossos projetos. Mesmo que tenhamos sido alvo sem saber, mesmo que os rituais tenham sido feitos em silêncio, pedimos agora que o Teu poder desfaça cada pacto firmado no oculto, cada intenção carregada de ódio, cada ato direcionado para impedir nossa evolução espiritual e material. Que os encantamentos percam a força. Que os instrumentos consagrados sejam destruídos. Que as palavras lançadas nos altares das trevas retornem ao pó sem cumprir missão. Declaramos, em nome do Senhor Jesus, que não seremos mais vítimas de ciclos repetitivos de derrota, de perdas inexplicáveis, de doenças sem diagnóstico, de portas que se fecham sem motivo aparente. Toda perturbação espiritual que tenta travar nosso avanço seja agora expulsa com autoridade celestial. Que os céus se movimentem a nosso favor. Que os anjos do Senhor entrem em batalha por nós, quebrando correntes, cortando laços invisíveis, silenciando vozes espirituais contrárias que ecoam na noite para nos assustar. Senhor, restaura nossa mente. Que nenhum pensamento contaminado pelo olhar alheio tome raiz em nosso interior. Sabemos que o mal olhado também tenta influenciar nossas emoções, trazendo angústia, sentimento de inadequação, medo de prosperar, vergonha de brilhar. Mas hoje te pedimos que apagues toda a marca deixada por essas influências e nos dês a liberdade de sermos exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser: instrumentos da Tua glória, filhos amados, herdeiros da promessa. Oramos ainda por proteção para os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos irmãos, nossos pais e todas as gerações que saem de nós. Que o sangue de Jesus esteja sobre cada descendente. Que nenhuma praga espiritual, nenhuma herança maligna, nenhuma obra dirigida a destruir lares ou cortar vínculos familiares tenha autoridade para permanecer. Estabelece, Senhor, uma barreira espiritual entre a nossa geração e tudo o que o inimigo tentou usar para nos aprisionar. Pedimos sabedoria, Senhor, para não reagirmos com ira às provocações daqueles que se deixam usar pelo espírito da inveja e da falsidade. Ensina-nos a responder com silêncio, com oração e com paz. Que nunca sejamos instrumentos de revanche, mas sim portadores da reconciliação e da justiça divina. Que nossas atitudes falem mais alto que as acusações,
que a integridade do nosso caminhar cale toda língua que se levanta injustamente contra nós. E se alguém que está orando agora já foi envolvido, consciente ou inconscientemente, com práticas que abriram brechas espirituais, seja por curiosidade, por herança familiar, por desespero ou ignorância, que neste momento haja libertação. Que a tua luz entre com poder, quebrando os pactos, desfazendo os vínculos, lavando as mãos, os olhos, a mente e o coração de toda ligação com aquilo que não vem do teu espírito. Que o teu perdão nos alcance. Que a tua graça nos levante com um novo propósito. Senhor, não queremos mais viver à mercê de forças externas. Tomamos posse da autoridade que vem do alto. Não mais como vítimas, mas como guerreiros revestidos pelo teu Espírito. Que a tua unção esteja sobre cada oração feita aqui, e que cada pessoa que ouvir estas palavras sinta o peso da opressão sendo retirado, o nó sendo desfeito, o fardo sendo trocado pelo teu jugo suave e teu fardo leve. Pai de amor e justiça, continuamos diante da tua presença com humildade, mas também com firmeza espiritual, conscientes de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Por isso não confiamos em nossas próprias forças, mas na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, o justo juiz, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Clamamos agora, ó Deus, por uma libertação profunda e definitiva contra toda influência invisível que tenta interferir no curso natural das nossas vidas. Todas as energias negativas lançadas por olhos invejosos, todos os sentimentos contaminados de ciúmes, raiva disfarçada, julgamento e maldade escondida por trás de sorrisos falsos, sejam desfeitos agora pela tua presença poderosa. Que a falsidade seja exposta, que as intenções sejam reveladas, que a luz do Senhor ilumine tudo o que foi ocultado por trás das aparências. Senhor, oramos especialmente por aqueles que estão rodeados de pessoas que não desejam o bem. Por aqueles que têm amigos que são, na verdade, inimigos disfarçados. Por aqueles que trabalham em ambientes contaminados por olhares que secam, palavras que ferem, atitudes que sabotam. Quebra, Pai, essa atmosfera pesada. Que a tua glória invada esses lugares, como uma onda de fogo espiritual, purificando cada canto, cada mesa, cada repartição, cada conversa. Onde houver falsidade, que entre a verdade. Onde houver espírito de destruição, que entre o teu Espírito Santo restaurador. Pedimos, também, por proteção emocional e psicológica, Senhor. Porque o ataque espiritual se inicia muitas vezes na mente, por meio de dúvidas, angústias, inseguranças, medos e perturbações que não vêm de ti. Que toda seta mental lançada para nos desestabilizar emocionalmente seja agora arrancada. Que pensamentos obsessivos, vozes internas de acusação, crises inexplicáveis de ansiedade ou tristeza repentina percam agora seu poder. Declaramos, em nome de Jesus, que teremos uma mente sã, protegida pela tua paz, guardada por teu Espírito. Repreendemos neste momento todos os laços feitos por meio de palavras. Toda maldição verbalizada, toda praga lançada, toda crítica maliciosa, todo julgamento que saiu de bocas invejosas seja agora desativado. Que nenhuma palavra contrária prospere contra nós. Que nenhum desejo de ver nossa queda encontre ambiente para se cumprir. E, se algo já estiver se enraizando, que seja arrancado pela raiz e lançado fora, sem deixar vestígios. Purifica nossas vidas com a tua palavra, ó Deus. Pois ela é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, quantos são aqueles que hoje estão vivendo vidas travadas, sonhos estagnados, relacionamentos desfeitos, planos que nunca saem do papel, e tudo isso causado por forças invisíveis, por inveja não identificada, por bruxaria sutil, por falsidade que se infiltrou aos poucos. Mas nesta hora, te pedimos, libera um vento do teu Espírito para mudar essa história. Sopra sobre o teu povo um novo tempo. Tempo de avanço, tempo de colheita, tempo de restituição. Que tudo aquilo que estava sendo segurado pelas trevas, venha agora às nossas mãos pelo teu favor. Pedimos, Pai, que a tua justiça prevaleça. Que aqueles que tentam nos destruir pelas costas sejam confrontados pela tua luz. Que todo espírito de manipulação, de engano, de calúnia e difamação, seja envergonhado diante da tua presença. E não apenas envergonhado, mas transformado, se for da tua vontade. Pois sabemos que o Senhor é um Deus que pode converter corações, que pode fazer de um perseguidor um servo fiel. Mas se houver rebeldia e resistência,
Que o Senhor levante teus anjos para nos guardar e combater em nosso favor. Queremos ser selados espiritualmente, Senhor. Selados contra toda investida que tenta nos parar. Que o teu selo de propriedade divina esteja sobre cada um de nós. Que onde estivermos, as trevas reconheçam que ali há um ungido teu, que ali não podem tocar, que ali não tem autoridade. Que sejamos como Daniel na cova dos leões, intocáveis porque o Senhor está conosco. Que sejamos como José no Egito, guardados mesmo em meio à inveja dos irmãos e às falsas acusações. Que a bênção do Senhor nos acompanhe onde quer que estejamos. Deus eterno, visita agora as finanças de cada pessoa que ora comigo. Pois sabemos que o espírito de inveja, muitas vezes, se manifesta por meio da escassez, quando pessoas invejosas lançam palavras para destruir o sustento do outro. Quebra toda palavra lançada contra nossos negócios, contra nossas ideias, contra nossos frutos. Que toda semente que plantamos prospere. Que toda fonte que o inimigo tentou secar volte a jorrar em abundância. Que a prosperidade, que vem do alto, flua com liberdade sobre nós, para a honra e glória do teu nome. Oramos também pela nossa vida sentimental, Senhor. Muitos sofrem porque suas alianças foram alvo de inveja, de olho gordo, de feitiçaria. Mas neste momento, clamamos para que toda influência negativa seja desfeita. Que os vínculos sejam restaurados com base no amor, no respeito, na cumplicidade e na fé. Que as alianças sejam fortalecidas e que toda terceira pessoa usada pelo inimigo para semear discórdia, mal-entendidos ou traições, seja agora afastada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, clamamos também por discernimento espiritual contínuo. Que possamos identificar, ainda que em silêncio, quando alguém se aproxima com segundas intenções. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito para saber com quem devemos caminhar e de quem precisamos nos afastar. Que o Senhor nos revele os corações, pois não queremos mais caminhar com quem planeja a nossa queda. Que os laços que nos amarravam a amizades tóxicas e alianças perigosas sejam cortados agora, e que, em Teu nome, possamos caminhar com pessoas íntegras, sinceras, que compartilham do mesmo espírito de fé e verdade. Que o Teu Espírito seja como uma muralha de fogo ao nosso redor. Que todos que se aproximarem de nós com intenções malignas sintam um incômodo espiritual e recuem. Que nossa presença carregue a Tua presença. Que a luz do Senhor brilhe tão forte em nós que todo espírito contrário tenha que bater em retirada. Deus Altíssimo, Pai das luzes, Senhor dos exércitos celestiais, seguimos em intercessão profunda diante da Tua majestade. Clamamos com temor e confiança, porque reconhecemos que só o Senhor pode sondar os corações, discernir as intenções ocultas, destruir as obras das trevas e libertar completamente aqueles que estão oprimidos, perturbados ou cercados por forças invisíveis que agem para desestabilizar e destruir. Estamos aqui, Senhor, firmados na autoridade da Tua palavra revelada no Salmo 80, onde o Teu povo clama: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o Teu rosto, para que sejamos salvos. E com esse clamor também nos achegamos ao Teu altar, pedindo restauração completa para tudo que foi tocado ou comprometido pelo olhar maligno, pelas palavras contaminadas, pelas ações motivadas por inveja, feitiçaria, falsidade e intenções sombrias. Neste momento, Senhor, oramos especificamente por todos aqueles que carregam sintomas espirituais que não conseguem explicar. Pessoas que vivem cansadas sem razão aparente, que perdem o ânimo repentinamente, que enfrentam esquecimentos constantes, doenças recorrentes sem diagnóstico claro, dores que não cessam com medicamentos, ou que sentem opressões espirituais especialmente durante a noite. Declaramos agora que essas perturbações sejam discernidas espiritualmente como reflexos de laços e ataques ocultos, e que sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Ordenamos, com autoridade celestial, que toda influência espiritual maligna que opera silenciosamente na vida do Teu povo, seja por inveja, maldição, bruxaria ou pacto feito contra eles, caia por terra agora. Que toda ação de vigilância espiritual, todo espírito que foi enviado para nos observar, nos estudar, nos copiar ou nos atrapalhar, seja expulso imediatamente. Que as redes lançadas no mundo espiritual para nos amarrar, retardar ou confundir sejam rasgadas agora. Que as armadilhas preparadas pelo inimigo sejam desfeitas antes que se concretizem. Senhor, colocamos diante de Ti a área profissional e acadêmica de cada pessoa em oração. Quantos talentos têm sido sufocados pela presença de colegas ou superiores movidos por inveja? Quantas oportunidades foram fechadas porque alguém agiu em segredo,
minando a imagem de teus filhos com mentiras e calúnias. Mas agora nós declaramos, pela fé, que todo tipo de sabotagem feita às escondidas será anulada. Que tudo que estava sendo atrasado pela ação de mãos ocultas seja liberado. Que a honra, que vem do alto, seja restituída. Que portas novas se abram e que os que tentaram destruir sejam testemunhas da tua fidelidade. Pedimos, Pai, que venhas limpar os ambientes físicos e espirituais onde habitamos. Que nenhuma energia espiritual pesada permaneça em nossos lares. Que as paredes que ouviram discussões motivadas por espíritos de confusão sejam purificadas. Que todo objeto ou presente consagrado, que tenha sido colocado intencionalmente em nossas casas para abrir portas espirituais malignas, perca agora sua força e seja removido. Que cada quarto, cada sala, cada canto da nossa casa seja preenchido com tua presença. Que a paz reine onde antes havia tensão, que a alegria brote onde havia lágrimas constantes, que o louvor substitua as lamentações. Oramos ainda por todos aqueles que carregam o peso de palavras proferidas por pessoas próximas, pais, irmãos, amigos, líderes ou cônjuges. Palavras que amaldiçoaram, palavras que diminuíram, palavras que feriram, que zombaram, que desejaram o mal. Que essas sementes malignas não floresçam, que não ganhem poder. Que o Senhor quebre a maldição dessas palavras e plante, em contrapartida, sementes de vida, esperança, dignidade, honra e recomeço. Que a tua palavra prevaleça sobre qualquer palavra humana. Senhor, muitos têm sido vítimas de inveja nas redes sociais, em momentos de alegria, de conquistas, de vitórias compartilhadas. Sabemos que nem todo mundo que sorri está feliz por nós. Por isso pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para expor menos e orar mais. Que sejamos guiados por Ti ao mostrar o que precisa ser visto e a ocultar o que precisa ser guardado. Que o Senhor nos proteja do mal olhado digital, do julgamento invisível que nos observa do outro lado da tela. Que nenhuma energia contrária nos atinja por aquilo que foi visto com malícia. Protege nossas imagens, nossas palavras, nossas conquistas. Pai, colocamos diante de Ti os relacionamentos familiares que foram quebrados por causa da falsidade e da inveja. Irmãos que deixaram de se falar, pais e filhos divididos, primos que se distanciaram, casamentos que esfriaram. Muitas vezes, essas divisões não foram causadas por conflitos reais, mas por palavras plantadas de forma maliciosa, por influências externas, por laços invisíveis feitos para destruir a harmonia. Mas agora declaramos restauração. Que o Teu amor reconstrua os lares. Que o Teu poder derrube as muralhas criadas pela falsidade. Que haja perdão, reconciliação, e que nenhuma semente do inimigo prospere no seio da nossa casa. Pedimos agora discernimento espiritual sobre as nossas alianças emocionais e afetivas. Pessoas que caminham conosco, que dormem ao nosso lado, que têm acesso à nossa intimidade. Revela, Senhor, se há falsidade camuflada de carinho, se há manipulação disfarçada de afeto. Que toda máscara caia, e que, se necessário for, o Senhor nos afaste com paz e com clareza. Mas também, Senhor, fortalece as verdadeiras alianças, aquelas que foram forjadas por Ti, com amor sincero, lealdade e propósito divino. Deus Santo, também oramos por aqueles que já foram praticantes ou vítimas de bruxaria e hoje carregam sequelas espirituais. Que todo resíduo espiritual deixado por pactos antigos, por objetos consagrados, por orações direcionadas às trevas, por experiências espirituais fora da Tua presença, seja completamente apagado. Que não reste nenhuma ligação, nenhuma marca espiritual, nenhuma corrente oculta. Que a libertação seja integral. Que o passado não tenha mais direitos sobre o presente. Que todo espírito que foi invocado seja agora rejeitado e expulso. Que a casa espiritual seja limpa, purificada e selada com o Teu Espírito. Senhor Todo-Poderoso, Deus de justiça que vela pelos Teus filhos noite e dia, continuamos diante de Ti com espírito reverente e o coração prostrado, perseverando em oração contra toda força invisível de maldade que opera nos bastidores da vida. Sabemos que há um mundo espiritual que tenta, a todo instante, influenciar, amarrar, atrasar e destruir aquilo que o Senhor mesmo nos entregou com tanto amor. Mas também sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E por isso nos levantamos agora em autoridade espiritual, baseados em Tua palavra, para orar com ousadia contra toda inveja, todo mal olhado, toda falsidade e toda bruxaria direcionada contra nós.
Pedimos neste momento que todo laço preparado pelo inimigo se quebre. Laços em forma de relacionamentos que parecem inofensivos, mas que escondem armadilhas espirituais. Laços em forma de oportunidades que surgem para nos seduzir e nos afastar da tua vontade. Laços que vêm disfarçados de ajuda, mas que são portas abertas para controle, dependência emocional e aprisionamento espiritual. Que todo esse emaranhado de engano seja agora discernido, exposto e arrancado com a tua luz. Que tenhamos olhos espirituais abertos para não sermos mais enganados. Que nada que se disfarce de bem, mas carregue malícia e falsidade, permaneça em nossas vidas. Oramos pelas crianças e adolescentes, Pai, alvos constantes do olhar invejoso, da competição entre famílias, da comparação tóxica e até mesmo de trabalhos espirituais feitos por adultos com o coração corrompido. Quantos jovens estão sendo paralisados antes mesmo de descobrirem seus dons? Quantos pequenos têm pesadelos constantes, adoecem sem causa médica, ou vivem em constante agitação e medo? Em nome de Jesus, oramos agora por libertação sobre cada criança. Que sejam cercadas por teus anjos. Que todo espírito maligno que tenta se aproximar, seja por objetos, por palavras ou por ambientes contaminados, seja impedido de agir. Que cada filho seja selado com a proteção divina, e que desde cedo tenha discernimento e sensibilidade espiritual. Pai, pedimos também pela saúde emocional e espiritual de quem ora conosco agora. Muitos vivem esgotados, sugados espiritualmente por convívios onde reina a inveja. Pessoas que convivem com familiares, vizinhos, ou até mesmo cônjuges que carregam um espírito competitivos, ombador, que não celebra suas vitórias, mas se alegra nas suas quedas. Clamamos por libertação dessa atmosfera sufocante. Que esse ciclo seja quebrado. Que o Senhor afaste os sugadores de energia espiritual. Que as alianças baseadas em conveniência ou interesse sejam desfeitas. Que surjam amizades verdadeiras, alianças saudáveis, conexões abençoadas, enraizadas no amor genuíno e na verdade. Senhor, agora oramos contra todo tipo de feitiçaria camuflada. Muitas vezes o inimigo age de forma sutil, por meio de simpatias, rituais aparentemente inofensivos, objetos consagrados, correntes de palavras, práticas culturais enraizadas que têm origem nas trevas. Declaramos que todo tipo de influência dessas práticas perca o seu poder agora. Que todo encantamento feito contra a vida de quem está orando seja desfeito, quebrado, queimado pelo fogo do Espírito Santo. Que a autoridade do sangue de Jesus se levante contra toda consagração feita para o mal, mesmo que tenhamos participado sem saber. Que nenhuma obra de feitiçaria prospere em nosso caminho. Pedimos, Senhor, que os dons espirituais sejam despertados em quem ora contigo agora. Que os dons de discernimento de espíritos, revelação, sabedoria e visão espiritual se manifestem com clareza. Que não andemos mais às cegas, confiando em aparências, mas que tenhamos sensibilidade para perceber quando algo está errado, quando há algo escondido por trás de sorrisos e palavras bonitas. Que não sejamos mais vítimas da astúcia de quem opera com falsidade. Que aprendamos a guardar nosso coração, nossa intimidade, nossos sonhos, com prudência e vigilância. Senhor, quebramos também agora toda a cadeia de repetição espiritual negativa. Ciclos que se repetem geração após geração, a mesma inveja entre irmãos, os mesmos rompimentos de amizades, os mesmos ataques quando alguém começa a crescer. Repreendemos essas heranças espirituais malignas. Declaramos que não seguiremos mais os padrões que aprisionaram nossos antepassados. Que toda maldição hereditária, seja por inveja ou por alianças com forças ocultas feitas por nossos familiares, seja agora cancelada. Em nome de Jesus, declaramos liberdade sobre a nossa linhagem. Que nossos filhos e netos não passem pelo que passamos. Que haja uma quebra completa e definitiva desses padrões espirituais destrutivos. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão vivendo em confusão. Pessoas que hoje não sabem mais em quem confiar. Que foram feridas por amigos, traídas por parentes, expostas por pessoas em quem depositaram confiança. Que a tua mão venha curar essas feridas emocionais profundas. Que haja restauração da confiança, não em homens, mas em ti. Que o Senhor reconstrua o interior dos corações partidos. Que essas experiências não nos tornem frios nem duros, mas mais sábios, mais vigilantes, mais dependentes da tua voz. Levanta, Pai,
um povo fortalecido contra as forças do engano. Que não sejamos enganados pelas palavras doces que escondem intenções malignas. Que todo espírito de manipulação seja expulso. Que toda estrutura emocional montada por falsos conselheiros, por pessoas que se aproximam para nos usar, seja desfeita. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo em cada decisão, em cada amizade, em cada porta que se abre. Que aprendamos a consultar ao Senhor antes de abrir nossa vida para alguém. Que cada relacionamento passe pelo crivo da Tua verdade. Pedimos que a nossa identidade espiritual seja fortalecida. Que não sejamos abalados pelas palavras que tentam nos diminuir. Que não nos deixemos ser moldados pela inveja alheia, pelas críticas disfarçadas, pelas comparações injustas. Que saibamos quem somos em Ti. Que sejamos livres do desejo de agradar a todos, pois isso abre portas para a falsidade. Que vivamos com autenticidade, com coragem, com temor a Deus e não aos homens. Senhor, Deus soberano, Te louvamos e agradecemos por nos permitir estar na Tua presença, buscando a Tua ajuda, proteção e direção. Sabemos que Tu és o Deus que nos guarda e nos livra de todo mal, especialmente daquelas forças espirituais ocultas que tentam nos destruir de formas que não conseguimos perceber com os olhos naturais. Por isso, pedimos agora que Tu venhas proteger nossas vidas de todo espírito de falsidade, inveja, bruxaria e más intenções que operam ao nosso redor. Pai, sabemos que a inveja e a falsidade são armas poderosas que o inimigo usa para nos afastar da Tua paz, da Tua verdade e da Tua prosperidade. Mas declaramos que estamos firmados na rocha, em Cristo Jesus, e não seremos abalados. Que todo espírito de inveja que se levanta contra nós seja frustrado em nome de Jesus. Que as palavras negativas, as críticas injustas e as calúnias não encontrem lugar em nossas vidas, pois somos filhos do Deus vivo e estamos cobertos pela Tua graça. Nós declaramos que, onde houver falsidade em nossas relações, onde houver palavras vazias, onde houver dissimulação, que o Senhor venha trazer à tona a verdade. Que, se houver alguém em nossa vida com intenções erradas, que o Senhor revele os corações e traga a verdade à luz. Não queremos viver sob o peso da mentira e da manipulação. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, para que possamos andar em sinceridade e verdade. Deus, sabemos que a bruxaria é uma prática que busca controlar, manipular e trazer destruição. Por isso, pedimos que toda prática de feitiçaria que foi feita contra nós, seja por palavras, objetos ou rituais ocultos, perca o seu poder. Repreendemos toda obra de bruxaria e toda força de controle espiritual que tenta nos aprisionar ou nos manipular. Em nome de Jesus, ordenamos que toda seta do inimigo lançada contra nossas vidas seja destruída. Que a bruxaria não tenha mais efeito sobre nós. Que toda corrente de feitiçaria que tenta nos prender, nos controlar ou nos desviar do propósito de Deus para nossas vidas seja quebrada. Oramos, Senhor, também por aqueles que estão sendo alvo de fofocas e calúnias. Sabemos que o inimigo usa a boca de pessoas para espalhar mentiras e gerar divisões. Pedimos que toda palavra maldosa lançada contra nós seja anulada. Que toda calúnia que foi espalhada sobre nossa vida não tenha mais poder de nos afetar. Senhor, traz justiça e restauração a todas as áreas da nossa vida onde fomos injustamente acusados. Que a verdade prevaleça, mesmo que leve tempo para ser revelada, pois sabemos que Tu és o Deus da verdade e da justiça. Clamamos também por proteção em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, física e financeira. Sabemos que o inimigo usa muitas estratégias para nos atacar de diferentes formas. Que nenhuma área da nossa vida fique desprotegida. Clamamos por proteção sobre nossos corpos, sobre nossas finanças, sobre nossos empregos e negócios, sobre nossas famílias, sobre nossos filhos e nossos relacionamentos. Que, em todas essas áreas, o Senhor seja nosso refúgio e fortaleza. Que Sua proteção esteja conosco, como um muro de fogo que nos guarda de todo o mal. Pai, sabemos que em momentos de prosperidade o inimigo se levanta com mais força para tentar nos destruir. Muitas vezes, quando conseguimos alcançar algo que traz felicidade e realização, surgem aqueles que tentam roubar a nossa paz. Que a inveja daqueles que não se alegram com o nosso sucesso seja silenciada. Que, em nome de Jesus, possamos continuar a crescer e a prosperar, sem ser afetados pela inveja e pela falsidade que cercam nossas conquistas. Que cada porta aberta para nós seja mantida firmemente,
e que toda obra de destruição planejada contra o nosso sucesso seja frustrada. Senhor, em nome de Jesus, pedimos agora uma cura espiritual profunda para todos que estão sofrendo com os efeitos da inveja, da bruxaria e da falsidade. Curamos as feridas emocionais causadas por palavras malditas e pela traição de pessoas em quem confiávamos. Curamos as cicatrizes de abusos espirituais, abusos emocionais e manipulações feitas por aqueles que se disfarçam de amigos, mas têm a intenção de nos ver cair. Que toda ferida profunda seja tocada por tua mão de cura e restauração. Que os teus filhos e filhas possam experimentar a verdadeira liberdade, onde não há mais medo de ser atacado por forças ocultas, mas apenas confiança e paz no teu cuidado. Pedimos também por sabedoria para lidar com as situações que surgem, com discernimento para escolher as melhores decisões, com força para enfrentar as adversidades e com coragem para nos mantermos fiéis a ti em meio às dificuldades. Sabemos que, quando o inimigo tenta nos atacar, é apenas uma oportunidade para o Senhor nos fortalecer ainda mais. Por isso, não tememos, pois sabemos que tu estás conosco em todos os momentos. Não importa quão grande seja o ataque, o Senhor é maior. Não importa quantas adversidades venham, o Senhor é o nosso refúgio seguro. Deus eterno, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, pois tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas, e nada escapa ao teu controle. Em ti, encontramos refúgio e segurança, e é em ti que buscamos ajuda neste momento. Sabemos que em meio às lutas da vida, muitas vezes enfrentamos forças espirituais que não vemos, mas que nos afetam profundamente. Por isso, diante de ti, clamamos por libertação das garras da inveja, da bruxaria, da falsidade e de todo espírito de maldade que tenta nos assediar. Neste momento de oração, nos colocamos em humildade, reconhecendo que não temos poder algum, mas que, em Cristo, somos mais que vencedores. Pai, tu és o nosso escudo e fortaleza, e sabemos que onde o teu Espírito habita, o inimigo não tem poder. Por isso, pedimos que, a partir de agora, a tua presença se faça manifesta em todas as áreas das nossas vidas. Que tu venhas habitar em nossos lares, em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos e estudos, nos protegendo contra toda força invisível que tenta nos prejudicar. Senhor, sabemos que a inveja é uma das armas mais perigosas do inimigo. Ela corrói a alma e nos afasta de tua vontade. A inveja cria divisões, causa destruição e impede que possamos viver em harmonia. Por isso, oramos agora contra todo espírito de inveja que tem sido lançado contra nós. Que cada palavra de inveja proferida contra nossas vidas caia por terra. Que toda ação maliciosa que tenta nos prejudicar, seja por palavras, atitudes ou pensamentos, seja anulada pelo poder do teu Espírito. Pedimos que a inveja não tenha mais lugar em nossos corações, nem naqueles que nos cercam. Que a tua verdade nos liberte e nos proteja. Pai amado, também sabemos que a bruxaria tem sido um instrumento de destruição nas mãos do inimigo, e por isso, nos colocamos debaixo da tua proteção, pedindo que todo feitiço, todo trabalho oculto e toda prática de magia dirigida contra nós seja completamente desfeito. Clamamos por uma barreira invisível, mas real, que nos envolva, impedindo que qualquer espírito maligno tenha acesso às nossas vidas. Que toda maldição lançada contra nós, seja ela de palavras, de gestos ou de rituais, caia por terra agora. Que toda corrente de bruxaria que tenha sido criada para nos paralisar, nos afetar ou nos destruir, seja quebrada em nome de Jesus. Que o teu poder nos envolva, nos cubra e nos faça inatingíveis para qualquer ação das trevas. Senhor, pedimos também que a tua luz revele toda falsidade que tenha se infiltrado em nossas vidas. Muitas vezes, somos enganados por palavras doces e promessas vazias, e caímos na armadilha da falsidade. Mas tu, Senhor, és o Deus que revela todas as coisas, e sabemos que, ao pedirmos a tua ajuda, o Senhor nos mostra a verdade. Pedimos que o Senhor revele toda falsa amizade, toda aliança falsa, toda pessoa que tenha se aproximado de nós com intenções erradas. Que a tua luz brilhe onde há trevas e que toda mentira seja desmascarada. Dê-nos sabedoria para discernir os corações e para tomar decisões acertadas sobre em quem confiar. Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor nos dê um espírito de vigilância e sabedoria para que possamos nos proteger das armadilhas do inimigo. Sabemos que muitas vezes ele age de maneira sorrateira, tentando nos enganar com aparências e manipulações. Por isso, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver a verdade por trás das situações, dos comportamentos e das palavras das pessoas ao nosso redor.
Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito em cada passo que damos, e que, quando algo estiver errado, possamos discernir e agir de acordo com a Tua vontade. Pai, sabemos que a inveja não afeta apenas os nossos relacionamentos pessoais, mas também interfere nas nossas finanças, no nosso trabalho e nas nossas oportunidades. Quantas vezes fomos sabotados por inveja, ou vimos pessoas próximas a nós se afastando por ciúmes ou rivalidade? Oramos agora por todos os setores da nossa vida financeira. Pedimos que o Senhor nos proteja de todo espírito de inveja que tenta bloquear nossas bênçãos financeiras. Que toda oportunidade que o Senhor preparou para nós seja liberada, sem bloqueios. Que todos os inimigos que se levantam contra as nossas finanças, seja de forma visível ou invisível, sejam derrubados. Em nome de Jesus, oramos por prosperidade, não apenas material, mas também espiritual, emocional e relacional. Senhor, também sabemos que o inimigo tenta se infiltrar nas áreas mais profundas de nossa vida emocional e espiritual. Muitas vezes ele usa a falsidade, a inveja e a bruxaria para nos causar angústia, ansiedade, medo e até mesmo depressão. Oramos agora por cada pessoa que está sofrendo com esses ataques espirituais. Pedimos que o Senhor venha, com Tua poderosa mão, arrancar toda a raiz de amargura, toda a tristeza e toda a opressão que o inimigo tem plantado em suas almas. Em nome de Jesus, ordenamos que toda aflição emocional causada por influências espirituais malignas seja removida. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, envolva essas vidas e que a alegria do Senhor seja sua força. Pai, pedimos por todos aqueles que estão sendo perseguidos por inveja e falsidade dentro das igrejas, nos ministérios, em suas vidas cristãs. Sabemos que o inimigo não poupa esforços para semear discórdia, fofoca e divisão dentro do corpo de Cristo. Que toda a obra do inimigo, seja ela manifesta ou disfarçada, seja exposta à luz da Tua verdade. Que o Senhor traga paz, harmonia e unidade entre os irmãos. Que cada líder, cada irmão, cada irmã, tenha a sabedoria e a força para resistir às ciladas do inimigo. Que a Tua igreja, Senhor, seja uma fortaleza de amor, de paz, de união e de verdade. Deus Santo, sabemos que, em muitos momentos, o inimigo tenta nos fazer duvidar de quem somos em Cristo, tentando nos lançar em um mar de confusão, acusação e desesperança. Mas hoje, Senhor, nós declaramos que somos filhos amados de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus. Que nenhuma acusação, nenhuma mentira, nenhuma obra do mal poderá nos separar do Teu amor. Somos mais que vencedores, pois o Senhor é a nossa força. Em Ti, somos fortalecidos para resistir e vencer, em todas as áreas da nossa vida. Que toda mentira sobre nossa identidade seja silenciada, e que a verdade de quem somos em Cristo se estabeleça firmemente em nossos corações. Pai amado, chegamos ao final dessa oração, mas sabemos que Tu estás conosco em todos os momentos, nos guardando, nos protegendo e nos dando força para seguir em frente. Que o Teu poder continue a nos cobrir, e que a confiança em Tua presença nos conduza em todos os dias de nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que em Ti temos a vitória, e nenhuma força do mal poderá nos atingir. Que, a partir de hoje, possamos viver em paz, em liberdade e com a certeza de que Tu és o nosso refúgio seguro. Se essa oração tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa bênção com amigos, familiares e todos aqueles que precisam de uma palavra de fé e esperança. Não perca a oportunidade de espalhar o amor de Deus. Na tela, você verá 2 vídeos poderosos com orações que podem transformar ainda mais a sua vida. Assista a eles e continue buscando a presença de Deus, pois Ele está sempre pronto para te ouvir. Que a paz do Senhor esteja com você, e que sua presença continue a te guiar. Agradecemos por estar conosco nesta oração. Até a próxima, em nome de Jesus.